Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Meu nome é Jefferson Aparecido Dias e serei o seu docente nesta videoaula. O curso abordará a seguinte ementa: Introdução, Circuito Elétrico, Tensão Elétrica, Corrente Elétrica, Potência Elétrica e Fator de Potência. Apresentação. A importância da eletricidade em nossas vidas é inquestionável. Ela ilumina nossos lares, movimenta nossos eletrodomésticos, permite o funcionamento dos aparelhos eletrônicos e aquece o nosso banho. Por outro lado, a eletricidade, quando mal empregada, traz alguns perigos, como os choques, às vezes até fatais, e os curtos-circuitos, causadores de tantos incêndios. A melhor forma de convivermos em harmonia com a eletricidade é conhecê-la, tirando-lhe o maior proveito, desfrutando de todo o seu conforto com a máxima segurança. O objetivo deste curso é o de fornecer, em linguagem simples e acessível, as informações mais importantes relativas ao que é a eletricidade, ao que é uma instalação elétrica, quais seus principais componentes, como dimensioná-los e escolhê-los. Com isto, esperamos contribuir para que nossas instalações elétricas possam ter melhor qualidade e se tornem mais seguras para todos nós. Vamos lá! Vamos começar falando um pouco a respeito da eletricidade através dessa introdução. Você já parou para pensar que está cercado de eletricidade por todos os lados? As figuras abaixo apresentam um modelo de utilização da eletricidade no nosso dia a dia. O aquecimento de um chuveiro elétrico, para que possa aquecer a água, fazendo com que o banho seja mais confortável, principalmente em períodos de menor temperatura ou de baixa temperatura. Videogame, a utilização aí para entretenimento, diversão, né? TV e também um troller. Mas existem N equipamentos que dependem literalmente da eletricidade para o seu funcionamento. Pois é, estamos tão acostumados com ela que nem percebemos que existe, a não ser que acabe a energia, não é verdade? Na realidade, a eletricidade é invisível. O que percebemos são seus efeitos, como a luz, que é a eletricidade transformada em iluminação, a resistência, que seria a eletricidade transformada em aquecimento, ou até mesmo através de uma diferença de potencial, conhecida também como choque elétrico ou descarga elétrica. E esses efeitos são possíveis devido ao circuito elétrico. Mas afinal de contas, o que é circuito? Circuito é um caminho fechado onde o ponto de chegada coincide com o ponto de partida. Em uma instalação elétrica, é o caminho onde os elétrons se movimentam. No circuito elétrico, encontramos três grandezas a serem conhecidas: a tensão elétrica, a corrente elétrica e a potência elétrica. Tensão elétrica. Nos condutores, existem partículas invisíveis chamadas elétrons livres, que estão em constante movimento de forma desordenada. Para que estes elétrons livres passem a se movimentar de forma ordenada nos condutores, é necessário ter uma força que os empurre. A esta força é dado o nome de tensão elétrica, representada pela letra U em maiúscula. Observe a figura abaixo, onde contém a visão dos elétrons livres e a tensão elétrica empurrando os elétrons, fazendo com que eles se movimentem dentro do condutor. E então, podemos ter como definição que tensão é a força que impulsiona os elétrons livres nos condutores. Sua unidade de medida é o volt e, portanto, pode ser medida. Como uma grandeza a ser medida, nós temos equipamentos, aparelhos, dispositivos de medição capazes de medir essa grandeza. Então, da esquerda para a direita, nós temos um voltímetro analógico de painel, cuja escala é de 0 a 500 volts. Nós temos
A segunda imagem sendo um voltímetro digital. Ele permite aí, no caso, até 1000 volts a sua leitura. Mas, fora os voltímetros, nós também conseguimos medir a tensão elétrica através dos multímetros. Esses multímetros podem ser digitais e analógicos. Ao contrário do que dizem, os multímetros analógicos não estão em fase de serem extintos. Eles ainda durarão muito porque são muito utilizados pelos técnicos de reparos em equipamentos eletroeletrônicos. O movimento ordenado dos elétrons livres nos condutores, provocado pela ação da tensão, forma uma corrente de elétrons. Essa corrente de elétrons livres é chamada de corrente elétrica. Observem a figura abaixo, onde nós temos aí os elétrons livres novamente dentro de um condutor e a tensão elétrica empurrando esses elétrons livres no interior do condutor. Ao empurrar esses elétrons livres no interior do condutor, automaticamente será criado o que nós chamamos de corrente elétrica. Então, o caminho ordenado dos elétrons no condutor é chamado de corrente elétrica. E, como uma grandeza que também pode ser medida, nós também podemos medi-la através do amperímetro analógico ou amperímetro digital e também os multímetros, tanto analógico quanto digital. Veremos mais adiante como isso funcionará, ok? Potência elétrica. Agora, para entender potência elétrica, observe novamente o desenho. Então, nós temos aí a tensão elétrica impulsionando ou empurrando, movimentando os elétrons dentro do condutor. A tensão elétrica, então, faz movimentar os elétrons de forma ordenada, dando origem à corrente elétrica, como já visto anteriormente. Tendo a corrente elétrica, a lâmpada se acende e se aquece com uma certa intensidade. Essa intensidade de luz e calor percebida por nós, chamadas ou conhecidas como efeitos, nada mais é do que a potência elétrica que foi transformada em potência luminosa, no caso da luz, e potência térmica, no caso do calor, porque a lâmpada passa por um determinado aquecimento também. Então nós temos aí a imagem, que se a luz estiver acesa, automaticamente nós teremos potência elétrica, porque nós temos tensão e também nós temos corrente que circula pelo condutor passando pela lâmpada. Por isso é gerado a potência elétrica. Então toda vez que nós tivermos qualquer tipo de aparelho ou equipamento ou dispositivo ligado em eletricidade, com certeza nós teremos a potência elétrica desse dispositivo, equipamento ou acessório. Quando falamos de corrente elétrica, uma dúvida aparece. É possível, através da qualidade do material, existir diferentes tipos de condutores de corrente elétrica? Este é um ponto importante para definir uma boa condutividade de corrente. Toda impureza no material pode gerar uma dificuldade para a passagem dos elétrons, fazendo com que liberem mais energia, causando um aquecimento elevado e indesejado no condutor. Nós também chamamos essa dificuldade da passagem dos elétrons de resistência elétrica. Ao contrário, quando o condutor tem um elevado grau de pureza, os elétrons circulam livremente no condutor, tendo assim um melhor aproveitamento de energia. É importante gravar. Para haver potência elétrica, é necessário haver tensão elétrica e corrente elétrica, como as figuras abaixo. Agora, qual é a unidade de medida da potência elétrica? Muito simples. Sabemos que a intensidade da tensão é medida em volts, cuja a representação da unidade é a letra V em maiúsculo. Também sabemos que a intensidade da corrente é medida em ampere, cuja unidade é a letra A em maiúsculo.
Então, como a potência é o produto da ação da tensão e da corrente, a sua unidade de medida é o volt-ampere. Então, a sua representação de unidade é a letra V e a letra A juntas em maiúsculo. A essa potência dá-se o nome de potência aparente. Então, nós temos que a potência aparente, cuja unidade é em volt-ampere, é igual à tensão, representada pela letra U, cuja unidade é a letra V maiúsculo, vezes a corrente, representada pela letra I, cuja unidade é o ampere, representada pela letra A em maiúsculo. A potência aparente ainda é composta por duas parcelas. São elas a potência ativa, cuja unidade da potência ativa é o watt, representado pela letra W em maiúsculo, e a potência reativa, cuja unidade de medida é o volt-ampere reativo, então representado pelas letras V e A maiúsculos e o R minúsculo. A potência ativa é a parcela efetivamente transformada pode ser transformada em potência mecânica, normalmente na ligação de motores como liquidificador, motor elétrico, batedeira, centrífuga. Potência térmica, como o caso do aquecimento da água através do chuveiro elétrico ou ainda da torradeira, do forno elétrico. Em luminosa, no caso das lâmpadas, sejam elas econômicas, compactas, incandescentes, fluorescentes, a LED. Já a potência reativa é a parcela transformada em campo magnético, necessário ao funcionamento de motores, transformadores e também de reatores. Esses dispositivos contêm no seu interior fios enrolados em forma de bobinas. Então, a eletricidade, ao passar por essas bobinas, automaticamente gera o que nós chamamos de potência reativa. Em projetos de instalação elétrica residencial, os cálculos efetuados são baseados na potência aparente e potência ativa. Portanto, é importante conhecer a relação entre elas para que se entenda o que é fator de potência. Fator de potência. Sendo a potência ativa uma parcela da potência aparente, pode-se dizer que ela representa uma porcentagem da potência aparente que é transformada em potência mecânica, térmica ou luminosa. A esta porcentagem dá-se o nome de fator de potência, representado pelas letras F e P em maiúsculo. Nos projetos elétricos residenciais, desejando-se saber o quanto da potência aparente foi transformada em potência ativa, aplica-se os seguintes valores de fator de potência. 1,0 para iluminação e 0,8 para tomadas de uso geral, também conhecida como TUG. O apóstrofe S aí é para o plural de TUGs, ok? Exemplos. Primeiro exemplo. Imagine que nós temos aí uma potência de iluminação total, aparente, de 660 volt-ampere. Sabemos, como já visto, que o fator de potência a ser aplicado para sistemas de iluminação é igual a 1. Logo, a potência ativa de iluminação vai ser 1 multiplicado pela potência de iluminação aparente. Ou seja, 1 vezes 660 volt-ampere será igual a 660 watts. Um segundo exemplo. Imaginemos agora que a potência total de tomadas de uso geral é igual a 7.300 volt-ampere. Sabendo que o fator de potência a ser aplicado para as tomadas de uso geral é igual a 0,8, basta então que multipliquemos a potência
aparente vezes o fator de potência para tomadas de uso geral, ou seja, 0,8, que é o fator de potência, vezes 7.300 voltamperes, que dará aí um resultado de 5.840 watts, como potência ativa de tomada de uso geral. Quando o fator de potência é igual a 1, significa que toda a potência aparente é transformada em potência ativa. Isto acontece nos equipamentos que só possuem resistência, tais como chuveiro elétrico, torneira elétrica, lâmpadas incandescentes, fogão elétrico, forno elétrico e etc. Muito obrigado e até a próxima aula.